Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras de agradecimento. Obrigado, Deus, Criador do Universo, muito obrigado. Obrigado, sagrados mestres Masaharu Taniguchi e Seicho Taniguchi, que nos transmitiram este sublime ensinamento, muito obrigado. Obrigado, professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Seichonoe, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé, muito obrigado. Oração. O Sagrado Espírito de Deus desce sobre nós, preenche este recinto e orienta esta reunião conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, fim da oração. Quem não ficar de pé novamente. Uma reverência. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está em casa aí nos assistindo. Então vai só arrumar o som, que deu algum probleminha no som aí. Vamos tentar com o som ambiente até a gente tentar resolver. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo de casa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, muito obrigado. Não deixe de dar o seu like, de curtir, de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa verdade e possam, nesse momento que nós precisamos de tanta oração, nesse momento que nós precisamos de tanta união, que elas possam ter uma palavra de luz chegando dentro de casa. É muito importante, mas muito importante mesmo, que nós tenhamos esse coração grandioso de divulgar palavras, mais palavras de luz do que palavras de terror, palavras de pânico ou palavras de medo. Então é muito importante. Então divulguemos, envie esse vídeo para alguém, envie essa palestra para familiares, conhecidos, amigos, pessoas que você sabe que receberão muito bem essas palavras de luz. Mas muito obrigado mesmo, obrigado de coração pelo carinho, pela companhia, pelo apoio, muito obrigado, obrigado mesmo. Agradeço à diretoria da Seichonoe e ao Conselho Doutrinário Organizacional Central, na pessoa do professor Fumio Nishiyama, que sempre apoia, que sempre tem nos apoiado e incentivado aqui trabalhamos cada vez mais divulgando as palavras da verdade. Então, meu muito obrigado. Agradecer hoje também uma pessoa muito querida que está fazendo um aniversário, que é nosso querido Leopoldo Fayad, que está nos Estados Unidos e de lá nos assistindo e divulgando as palavras da verdade. Obrigado, Leopoldo, muito obrigado, feliz aniversário. O Leopoldo, durante muitos anos, me auxiliou aqui na condução
da reunião da meditação Shinsokan em Brasília e foi maravilhoso. Então, meu muito obrigado, parabéns para você, meu amigo Leopoldo, muitas felicidades sempre. Hoje, estamos com um tema maravilhoso para tratar, que é exatamente vamos consolidar a fé. Precisamos trabalhar a nossa fé de forma que ela fique cada vez mais sólida, cada vez mais consolidada, cada vez mais forte, cada vez mais intrínseca ou cada vez mais gravada no nosso interior de tal forma que a nossa postura diária já seja um exercício de fé. Muitas pessoas têm acreditado que o exercício da fé é simplesmente o exercício da oratória, quando não é. O exercício da fé é um exercício de prática diário. A fé é um exercício de prática diária. E hoje nós utilizaremos como bibliografia o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro é simplesmente fantástico. Aliás, todos os livros da Seita Shonin são fantásticos, mas esses da coleção Masaharu Taniguchi, elas são muito especiais. Eu amo esse livro de paixão. As Sutras Sagradas, né? O livro das Sutras Sagradas. Nesse livro das Sutras Sagradas contém as 4 sutras principais da Seita Shonin, que é o Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, Palavras do Anjo e Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Então, o livro das Sutras Sagradas e uma letra de um hino sagrado da Seita Shonin, que mais à frente a gente vai trabalhar. Então, é de grande valia que nós entendamos que a fé é um exercício diário e não só uma prática de oratória. Ou seja, falar de fé é diferente de viver a fé. São duas coisas bem diferentes que precisam ser entendidas e trabalhadas. Então, aqui, um minutinho aqui para eu ajeitar aqui as coisas. Muito obrigado. Desculpem, tivemos um problema técnico aí. Vão dando um retorno para a gente em relação ao microfone, como é que ele está, se ele está funcionando, se está tudo ok. Nós tivemos uma queda de sinal também, provavelmente porque tem muita gente assistindo ao mesmo tempo. O próprio YouTube também já reduziu a capacidade de dados. Então vamos lá. Então, aí vocês vão dando um retorno para a gente de como é que está o som do microfone, ok, gente? Para que a gente possa saber como é que está. Nós estamos com uma dificuldade de transmissão do próprio YouTube, então isso tem gerado aí um pequeno congestionamento de dados. O YouTube reduziu um pouco a capacidade de dados, de trabalho com ele. Então, não somos só nós que estamos enfrentando essa dificuldade, vários canais, todo mundo que trabalha no horário de pico, né? Acaba que sofre um pouquinho, mas vamos continuar, como eu falava, a gente recebe tudo com agradecimento. Então vamos continuar nossa reunião. Peço novamente 1 milhão de desculpas pela queda, que possamos hoje ainda estudar bastante e ao final fazer a prática da nossa meditação Shinsokan. Então, muito obrigado. Vamos então, como eu falava, vamos hoje falar um pouquinho sobre a fé. E a questão da fé, ela é muito interessante, porque, como eu dizia, a fé não é só uma questão de trabalho de oratória. Viver a fé não é uma questão de falar de fé. Então, o que nós temos observado nos tempos atuais? Muitas pessoas falavam de fé, mas na hora de viver a fé, estremeciam, ou ficavam com bastante receio, ou não conseguiam colocar em prática aquilo que aquilo que pregavam, aquilo que acreditavam. Então, é necessário que a vida tenha uma coerência, é necessário que nós tenhamos na nossa postura a fé que nós pregamos, a fé que nós acreditamos. Claro, é por óbvio que nós estamos num caminhar de aprendizado e muitas vezes nós temos mais conhecimento teórico do que conhecimento prático. Isso é fato, isso nós sabemos. O ponto principal é nós entendermos que, mesmo a gente tendo mais conhecimento teórico, é importante que nós também caminhemos no mesmo sentido na prática. Tem pessoas que têm um conhecimento teórico e ficam estagnadas na prática. Aí fica uma incoerência muito grande.
E tem aquelas pessoas que têm o conhecimento teórico, mas caminham atrás da manifestação desse conhecimento teórico. Essas se tornam praticantes. Então, o praticante é aquele que corre atrás do conhecimento que possui, para que possa manifestá-lo. Esse é o praticante, aquele que vai atrás para conseguir viver ou para conseguir manifestar na prática aquilo que prega, aquilo que acredita, aquilo que tem domínio teórico. Enquanto a pessoa que não vive assim, a pessoa que fica numa incongruência, a pessoa que acaba sendo uma pessoa desfocada da realidade religiosa ou da realidade espiritual, é aquele que tem uma teoria, mas não vive nada na prática. Então, essa pessoa é que gera aquela imagem de isso daí é hipocrisia, isso daí é conversa fiada, isso daí é mentira. Então, os ensinamentos, ou qualquer doutrina, qualquer filosofia, quando ela é passível de ser praticada e colocada na vida real, ela por si só leva a pessoa à fé de que aquilo funciona. Então, quando nós conhecemos no mundo religioso, no mundo filosófico, pessoas de extrema fé, são pessoas que vivem na realidade aquilo que pregam. Ela vive tanto que ela acredita tanto que acaba que ela manifesta tudo aquilo que ela acredita. Então, é importante que nós entendamos isso. Então, a fé é a capacidade de viver na prática aquilo que você acredita, aquilo que você domina. Então, para trabalhar um pouquinho, vamos pegar o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, na página 72. Esse meu livro aqui, ele é da, terceira edição. Então, é a terceira edição do livro, na página 73. Professor Masaharu Taniguchi assim nos ensina. No que concerne a imagem verdadeira, todas as pessoas são seres divinos. Portanto, o natural é que elas sejam saudáveis, felizes e prósperas. No que concerne a imagem verdadeira, todas as pessoas são seres divinos. Portanto, o natural é que elas sejam saudáveis, felizes e prósperas. Não basta afirmar simplesmente que na imagem verdadeira todas as pessoas são seres divinos. É preciso visualizar realmente a perfeição da imagem verdadeira. Olha só o que o mestre fala. Não basta só afirmar, tem que visualizar. Ou seja, não basta só você teorizar, é preciso você praticar a visualização da imagem verdadeira. É preciso saber que todas as pessoas são realmente seres divinos, que a imagem verdadeira delas é próspera, saudável e repleta de felicidade. E contemplar essa perfeição original. Para isso, é necessário despertar espiritual. Despertemos para reconhecer a perfeição original de tudo e de todos. É preciso saber que todas as pessoas são realmente seres divinos, que a imagem verdadeira delas é próspera, saudável e repleta de felicidade, e contemplar essa perfeição original. Então, é importante que nós consigamos realmente entender que todas as pessoas possuem essa imagem verdadeira e que essa imagem verdadeira ela pode ser contemplada. Para você contemplar, você precisa entender o que é o despertar espiritual. O despertar espiritual é exatamente você compreender que tudo na essência é uma só vida. Tudo na essência é uma só verdade. Tudo na essência é a própria vida de Deus. Quando assim nós compreendemos, quando nós assim conseguimos viver, passamos para a prática aquilo que nós tínhamos em teoria. Então, olha que coisa linda. É preciso que visualizemos a nossa imagem verdadeira. É preciso que nós visualizemos a nossa imagem verdadeira. É preciso que nós visualizemos a imagem verdadeira do próximo. Gustavo, chega um pouquinho mais para frente. Porque fica mais próximo do microfone. Pode chegar para frente. Então vamos aqui para frente. Então, olha só. Eu vou trabalhar com vocês aqui agora um canto muito maravilhoso, que é um hino sagrado da Seite Chonoye, chamado Canto para
consolidar a fé. É um hino sagrado maravilhoso, maravilhoso. E eu recomendo que logo após encerre a palestra, você entre no link oficial, no link do site da Seite Anoê, no YouTube mesmo, você coloca Canto para Consolidar a Fé, você vai escutar esse canto maravilhoso. O Gustavo vai botar na descrição do vídeo, quando terminar, para vocês verem, para vocês escutarem, mas não é só para escutar com os ouvidos. Escutem esse hino sagrado com a alma, escute esse hino sagrado com o coração, escute esse hino sagrado com todo o seu ser. E eu agora gostaria de ler a letra desse hino para vocês, para que juntos possamos estudá-lo um pouco mais. Canto para consolidar a fé. É um hino sagrado, canto para consolidar a fé. Eu ouço a voz que soa no meu interior, busca sempre a luz. Eu ouço a voz que soa no meu interior, busca sempre a luz. Sossega-te e segura firme a minha mão, pois tudo aqui é bem. E tudo sendo bem, o agora é eterno vives, sempre protegido. Aqui no paraíso, meu amparo terás, na luz sempre viverás. Ninguém nem nada vai poder te arrebatar, porque eu, o ser grandioso, te envolvo em meus braços. Olha que interessante. Ele fala aqui, você consegue perceber que é Deus falando para você que você vive aqui agora no paraíso, que você não precisa ter medo, que você vai estar protegido, você sempre terá um amparo, você nunca será arrebatado. O que é arrebatado? É ser retirado de forma violenta de algum lugar. E hoje, quantas pessoas estão com pânico de serem arrebatadas de forma violenta do mundo? Não na ideia cristã do reino dos céus que está se aproximando, mas na ideia mesmo de morte por doença, morte pelo vírus, desespero e desestruturação total. Tenho recebido essa semana, aliás, já alguns dias já tenho recebido, algumas semanas já tenho recebido, muitas mensagens de até certo desespero de algumas pessoas, que elas têm dito, eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer, eu estou achando que alguém da minha família vai morrer, eu não vou conseguir passar por esse momento, está muito difícil, estou ficando em depressão, estou tendo distúrbios dos mais variados problemas. E eu tenho sempre dito para essas pessoas, atirem-se nos braços de Deus Pai. Atirem-se nos braços de Deus. Não há outro caminho. Esse é o momento de você ouvir a voz que soa no seu interior. Busca a luz. Isso acontece porque muitas pessoas baseiam sua existência nas questões materiais. Quando elas são arrancadas, fica sem chão. Não tem aonde buscar, não tem mais aonde se segurar e fica desamparado. E esse canto para consolidar a fé, ele vem trazer exatamente essa área espiritual para que nós possamos focar e construir as bases da nossa existência num viver espiritual, num viver que transcende a matéria, num viver eterno. Somos todos filhos de Deus, somos espíritos, somos imagem verdadeira, não somos corpo carnal. O nosso corpo carnal é apenas uma das projeções nossas, não a nossa totalidade. Então o nosso corpo carnal é apenas a roupa que utilizamos neste momento do mundo fenomênico, desta experiência da vida fenomênica. Não é a nossa totalidade, não é a nossa essência. Então entender que temos um Deus que nos acolhe, ou seja, Deus é o todo absoluto, Deus é o mais puro amor, e que vivemos na essência, dentro desse puro amor, faz com que a nossa fé aumente e possamos realmente transcender as questões materiais que aparentemente estão prejudiciais e alcancemos um mundo sagrado, puro, onde nada de mal acontece. É o mundo de Deus, que nós chamamos de mundo da imagem verdadeira, que a imagem criada por Deus é o mundo eterno, o mundo perfeito, o mundo imaculado. Continuamos. Eu ouço a voz que soa no meu interior. Onde quer que vás, eu sempre te protejo
sempre te oriento em todos os momentos. Portanto, a qualquer hora e em todos os lugares, tu sempre serás completamente puro, nada te faltará, o rumo não perderás. Gente, é lindo porque onde quer que vás, eu sempre te protejo e sempre te oriento. Quando nós nos entregamos a Deus, nós aceitamos a orientação da voz que soa do nosso interior de maneira muito mais dócil. Quantas vezes nós entramos em situações difíceis, em conflitos, em sinucas de bico, como dizem popularmente, exatamente porque a gente não escuta a voz que soa do nosso interior. Nós queremos resolver tudo com a nossa cachola, com o nosso ego. Achamos que nós sempre temos a razão, achamos que nós sempre temos a resposta para tudo, e o nosso ego vai tentando a todo custo fazer com que as coisas manifestem-se da forma que nós queremos. Então, por exemplo, é muito comum pessoas se encontrarem e um botar na cabeça que não, é esse, tem que ser esse, agora é esse o relacionamento. E acaba errando, acaba entrando numa situação de profundo aprendizado pela dor, porque não quis escutar a voz que lhe indicava o caminho certo. Porque acha que é o ego, acha que é a matéria, acha que é a aparência que vai determinar o rumo a ser seguido. Então, olha que lindo, em todos os momentos, ou seja, eu sempre te protejo, sempre te oriento em todos os momentos, portanto, a qualquer hora e em todos os lugares, tu sempre serás completamente puro. A sua pureza é a pureza da sua imagem verdadeira, é a pureza do seu eu perfeito, é a pureza do seu eu divino, que é a criação, a imagem e a semelhança do seu Pai. Então, você é filho de Deus porque quem lhe criou foi Deus. E tudo que Deus criou é muito bom. Tu sempre serás completamente puro. Ora, se tu sempre será completamente puro, como pode vir algo de fora e lhe retirar a tua pureza? Não há como. Não há como. Preletor, mas as pessoas estão ficando doentes. Quem está adoecendo é a mente, não o eu verdadeiro. O corpo, ele é fruto da mente. O seu eu verdadeiro está por detrás do corpo. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi falou no livro, é preciso contemplar o seu eu verdadeiro, porque se só ficar afirmando, você não vai chegar no momento de prática para consolidar uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira é uma fé baseada na prática, e não uma fé baseada na teoria. Temos muitos que teorizam, mas temos poucos que praticam, e é o praticante que faz a diferença. Então, vivenciar a imagem verdadeira, contemplar a imagem verdadeira, é você ter a certeza, é você criar a convicção, é você ter exatamente esse rumo a ser seguido, de que sempre você será absolutamente puro, porque foi Deus que lhe fez puro. Tu sempre serás puro, sempre serás completamente puro, porque você é manifestação da vida de Deus. Você é a manifestação da vida de Deus. Então você sempre serás completamente puro. Nada te faltarás. Nada te faltará. O rumo não perderás. Nada te faltará. Você não vai perder o rumo, porque você é completamente puro. É Deus que lhe guia. É Deus que lhe guia. Nós precisamos contemplar a nossa imagem verdadeira para encontrar esse ser que sempre é absolutamente, que sempre é completamente puro, para que nós nunca percamos o rumo e nada nos falte. Olha como é profundo. Por isso que Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todas as pessoas da humanidade. Mas são poucas as que trabalham para encontrar o reino de Deus. Ficam procurando fora, ficam procurando na forma, ficam procurando apenas na palavra teórica, sem se aperceber que é
agora que você tem que viver o mundo de Deus. É agora que você tem que encontrar o reino de Deus que está no seu interior. É agora, é agora. São momentos como esse que separam o joio do trigo, fazem perceber quem realmente está trabalhando uma fé verdadeira ou não. Quantos têm dito que acreditam em Deus, mas estão estremecendo ante a matéria, porque estão com pavor do que pode lhe acontecer? Ora, gente, a matéria vai se transformar. Hoje eu falava para esses dias eu falava para uma adepta que me mandou uma pergunta, e ela mandou uma pergunta, não, ela mandou um trecho falando que ela estava com muito medo de morrer, e eu disse, todos nós vamos morrer, não sabemos a hora, não nos cabe esta decisão, isso transcende o nosso poder de decidir, você não decide conscientemente, eu quero morrer agora ou não. Tem pessoas que estão com tanto medo do coronavírus, tanto medo, que elas vão gravar dentro de si tanto terror, que não morre do vírus, mas pode morrer depois de vários outros motivos, outras doenças, outros males. Por quê? Porque planta no consciente e no subconsciente as sementes que germinarão no amanhã. Como não detém a fé de que aqui e agora Deus me protege, acredita e fica suscetível a tudo que vem de fora. Tem pessoas que acreditam mais nos médicos do que em Deus, e a grande maioria, mesmo entre os religiosos, mesmo entre aqueles que pregam a fé, mesmo entre aqueles que se dizem pregadores da palavra de Deus, nós temos aqueles que acreditam muito mais na matéria do que em Deus. Ora, se Deus está no seu interior, e você é completamente puro, não se preocupe, nada te faltará, o rumo não perderás, porque você é abençoado filho de Deus. Para tanto você precisa se entregar a Deus, para tanto você precisa encontrar Deus, para tanto você precisa viver Deus. Por isso que eu tenho falado que neste momento de crise, a gente vê realmente quem pratica ou não. A gente entende quem pratica. Então agora nós vamos sair julgando, fulano é melhor do que ciclano. Não é nada disso. Estou falando isso para que você faça uma autoanálise e não aponte para o outro. Até porque se você apontar por outro, você está demonstrando falta de fé. Porque se você é filho de Deus, o outro também é. Então nós olhamos o irmão com olhar de compaixão. Eu lhe abençoo e que você consiga viver Deus no auge, no máximo. Que você consiga manifestar a sua imagem verdadeira, como eu busco manifestar a minha. Então vivemos num momento em que temos que nos abraçar e uns orar pelos outros, e não uns criticarem os outros. Mas, preletor, você está apontando. Eu aponto exatamente para que as pessoas que tenham ouvido de ouvir, ouçam e despertem e abandonem de vez essa vida presa nos medos, nos terrores e nas angústias que estão sendo passadas constantemente a todos, por todos os meios de comunicação. É hora de nós termos uma fé verdadeira. É hora de nós termos uma fé real e segurarmos firme na mão de Deus e acreditarmos que o rumo não perderemos jamais, porque Deus está conosco, porque Deus está ao nosso lado. Olha só como termina de forma espetacular esse canto. Eu sou o Deus que habita dentro de ti. Ou seja, tudo isso que foi dito foi Deus que habita dentro de nós. Eu sou o Deus que habita dentro de ti. Minha proteção terás, nunca hei de faltar. Minha proteção terás, nunca hei de faltar. Temos inúmeras missões para viver na nossa existência. Inúmeras. Nós nunca saberemos todas elas. Existem pessoas que passam por situações bem mais complexas do que outras. Quando elas estão focadas na fé verdadeira, elas conseguem superar as mais difíceis situações exatamente porque elas acreditam que Deus está com elas e Ele nunca há de faltar. Ele nunca há de se ausentar, ou Ele nunca há de não nos dar a força necessária para que consigamos superar os desafios, superar as dificuldades e nos levantarmos. Estamos no momento em que mais e mais pessoas precisam se levantar. Estamos no momento em que mais e mais pessoas precisam orar fortemente pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil e fazer oração pela paz mundial, para que possamos enviar ainda mais vibrações para o universo, para o mundo,
e mudar esse quadro que se aparenta tão negativo, que se aparenta tão desesperador. É neste momento que temos que ter uma fé na prática. É na prática. É na prática que nós vivemos. Isso não impede que nós tomemos todas as medidas de cuidado. Não. Pode tomar sem o menor problema, pode continuar a lavar as mãos, passar álcool em gel. É uma fé com sabedoria, é uma fé com adequação. Mas é aquela fé sabendo que você está protegido por Deus. Então as medidas necessárias serão adotadas e nada há com o que se preocupar. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E olha que ponto interessante. Preletor, mas eu tento rezar. Eu tento fazer as coisas. Eu não consigo. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para consolidar essa fé. E aí vem um ponto muito interessante. Quando a Seitonê surgiu na década de 30, não se ouvia falar da teoria da prosperidade, não se ouvia falar sobre a teoria da alegria, não se ouvia falar muito sobre teorias de uso do poder mental. Isso era uma coisa muito mais restrita ao meio religioso e não estava muito em moda. Hoje em dia, todo mundo escuta a teoria da prosperidade. Inclusive, a teoria da prosperidade move grandes ramos de linhas religiosas. Todo mundo escuta sobre a teoria do riso. Hoje em dia ela é muito difundida. E nós temos, inclusive, movimentos sociais que ajudam as pessoas a sorrirem. E hoje em dia muito se escuta sobre as questões da utilização do poder mental na concretização dos seus desejos e seus sonhos. Não digo tanto a explosão que nós temos aí de cursos até online que te ensinam tudo a trabalhar o poder da mente. Então, ou seja, quando a Seitonê começou na década de 30, quase não se ouvia. Passando da década de 70, isso teve um boom e hoje nós vivemos o auge de tudo nós escutamos isso. Então poderíamos pensar, qual a diferença da Seitonê para outros movimentos que falam a mesma coisa? É aqui que é a chave, é aqui que é o ponto-chave, que eu acho que é a grande transformação que a Seitonê possibilita na vida das pessoas. Qual que é? Todo mundo fala de lei da mente. Ok, hoje em dia você tem aí uma linha coaching, você tem gente falando de todos os cantos sobre questão da lei da mente, até de pessoas que não acreditam, elas defendem a lei da mente, então você tem de tudo. Você tem a teoria do riso sendo trabalhada, a teoria da prosperidade sendo difundida a todos os cantos. Então as pessoas hoje em dia, todo mundo está querendo, eu quero ter meus sonhos realizados, eu quero realizar a provisão, eu quero ser feliz, eu quero encontrar a alma gêmea, todo mundo quer isso. Então qual é o ponto-chave que faz com que a Seitonê transcenda todas essas linhas materialistas de defesa do uso das leis? Não estou falando que seja errado, não é isso, só estou falando que são leis ou são ideias que se baseiam apenas na matéria. Qual é o pulo do gato da Seitonê? É construir isso aqui, ó. A Seitonê é um ensinamento que te ensina, que te auxilia a construir a fé. E é esse ponto que foi um dos grandes despertares no meu caminho dentro da espiritualidade. Porque quando eu conheci a Seitonê, eu achei fantástico. O que me fez compreender que ela é algo sublime, grandioso e precisa ser estudada e trabalhada com seriedade é a construção da fé. E como nós construímos a fé? É aqui que vem um ponto. Porque a gente fala assim, segura na mão de Deus e vai, acredita, nunca nada há de faltar. Mas quando a coisa está pegando fogo com a gente, como é que a gente acredita nisso? Aí o professor Masaharu Taniguchi fala, no livro Você Pode Curar a Si Mesmo, que eu estava lendo, e vou voltar na página 73. É preciso visualizar realmente a perfeição da imagem verdadeira. Então, ou seja, o professor Masaharu Taniguchi fala, é preciso visualizar a imagem verdadeira. É preciso visualizar a imagem verdadeira. É preciso visualizar a imagem verdadeira. Quanto mais você visualizar a imagem verdadeira, mais você vai encontrar Deus, e quanto mais você encontrar Deus, mais fé você vai ter, mais a crença, mais você vai consolidar a sua fé, digamos assim, mais você vai ter gravado, mais você vai ter dentro de si, você vai fazer uma verdadeira viagem, você vai fazer a construção dos alicerces
da sua crença, da sua vivência dentro de si, e isso vai se manifestar em forma de atos concretos. Então ele fala, é preciso visualizar a imagem verdadeira. É preciso visualizar a imagem verdadeira. Adivinha qual é a prática dentro da Seitianoye que nós temos para visualizar a imagem verdadeira? Quem é da Seitianoye dá um doce. Se descobrir qual que é a... Botei aqui embaixo, mas deixa eu colocar aqui, ó. É a meditação Shinsokan. É aqui o ponto-chave. É a meditação Shinsokan. Porque nós vamos fazer um caminho de visualização de trabalho da fé. Então vamos lá. Olha o que o professor Masaru Taniguchi continua a falar. Todos, isso está na página 74, todos somos originalmente perfeitos. Todos somos originalmente perfeitos. Todos. Por isso, quando eliminamos por meio da meditação as nuvens de ilusão que impediam o surgimento da perfeição original, passa a se manifestar naturalmente também no mundo fenomênico o aspecto original perfeito. Então observa, todos somos originalmente perfeitos. Por isso, quando eliminamos por meio da meditação as nuvens da ilusão, manifesta-se o aspecto original. Então, o exercício da fé está diretamente ligado à capacidade que você tem de visualizar a imagem verdadeira por meio da meditação. Então, não é à toa que eu tenho batido muito nessa tecla nos últimos tempos. Pratiquemos a meditação Shinsokan, pratiquemos a meditação Shinsokan, pratiquemos. Por quê? Aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. Ter fé quando você tem as coisas é muito fácil. Acreditar em Deus quando todo mundo está saudável é fácil. Acreditar em Deus quando todo mundo está ao seu redor te bajulando é fácil. Agora, acreditar em Deus quando alguém da sua família está manifestando uma ilusão de doença, acreditar em Deus quando você está sem recursos, acreditar em Deus quando nada está favorável, acreditar em Deus quando as portas lhe fecham, aí você precisa ter fé. E como é que você vai ter uma fé verdadeira num Deus puramente absoluto, num Deus que não te abandona? Quando você conhece a imagem verdadeira e a visualiza. E como é que você faz isso? Meditação Shinsokan. É a meditação Shinsokan o caminho. Olha só, o professor Masaru Taniguchi fala, se mantivermos a mente voltada para o aspecto fenomênico, pensando constantemente na doença e nos micróbios, estaremos contribuindo para criar mais sintomas e tornar mais ativa a proliferação dos micróbios. Devemos, portanto, fazer o máximo esforço para não desviar a mente os aspectos fenomênicos negativos. Olha que interessante. Como as pessoas não estão focando a mente na imagem verdadeira, mas estão focando no fenômeno, deixa eu escrever aqui, ó. Elas estão focando no fenômeno, então o que acontece? Elas ficam pensando, só se fala de micróbio, só se fala de vírus, as pessoas têm um countdown de mortos, todo mundo acompanhando quantos mortos nós temos por dia. Então, quando você conta mortos, você está esperando a sua vez, porque é a única razão. Se você não é dono de funerária, se você não faz parte da área de saúde, você só contabiliza mortos se você está esperando a sua vez. Então, você que fica preso com a mente no fenômeno, você começa a atrair para a sua aura, para o seu círculo de pensamento, para a sua área de vivência, aquilo que você pensa. Então, se você pensa em vírus, se você pensa em doença, se você pensa em carência, é isso que vai vibrar em você. Então, é isso que vai vibrar em você. Se isso está vibrando com você, se é nisso que você foca, se é nisso que você pensa, como é que você vai ter fé? Deus se torna distante. Deus se torna alguém inapto. Deus se torna alguém que não quer agir, que está vendo o circo pegar fogo, que está vendo a humanidade parar, que está vendo o planeta tendo problemas seríssimos e não age. Ora, se Deus está vendo o mundo agindo, por que ele vai agir comigo? O que eu tenho de especial para Deus agir?
Dessa maneira de vida, nasce o medo, a angústia e o pavor. E você deixa de viver e passa a sofrer, mesmo não tendo vírus, doença ou carência. Então tem pessoas que já estão sofrendo antes de manifestar qualquer problema. Por quê? Só foca no vírus, na doença e na carência. Nós só conseguimos transcender esse mundo fenomênico se nós soubermos que existe algo além. E esse algo além é a imagem verdadeira. A imagem verdadeira é o mundo criado da perfeição de Deus. E para que eu consiga transcender o mundo fenomênico e adentrar no mundo da imagem verdadeira de maneira tranquila, de maneira sublime, de maneira maravilhosa, eu preciso treinar, visualizar. E como é que eu treino visualizar? Praticando a meditação Shinsokan. E quando eu pratico, ou quanto mais eu pratico a meditação Shinsokan, mais eu visualizo, mais fé eu tenho, menos aqui eu fico. Então, é um modo de viver. Por isso que a Seichonoye é um modo de viver, e não só um modo de se pregar. Porque pregando isso aqui, beleza, ok, entendi. Agora está na hora de viver. Está na hora de viver. Porque a fé verdadeira ela é praticada. Por isso que eu comecei falando. A fé verdadeira é vivenciada e não só doutrinada. Porque se a sua fé for meramente na doutrina, se a sua fé for meramente no blá blá blá, se você continuar a mente aqui, essa fé acaba. Ela vai embora no primeiro problema. O primeiro vizinho teu que tiver um problema, você já não dorme mais, você já se estremece, você já começa a ficar desesperado. É necessário que a sua fé esteja sendo vivida na prática. Por isso que a Seichonoye é o modo de viver. Modo de viver é porque nós praticamos no dia a dia o caminho para se chegar à fé verdadeira. O caminho para se viver Deus na realidade. Então praticamos a meditação Shinsokan para que possamos visualizar a imagem verdadeira. E quanto mais visualizamos, mais a fé nós consolidamos dentro de nós. Olha, gente, isso é maravilhoso, isso é lindo, porque consolidamos a fé, nos tornamos rochas, onde podemos ajudar até os nossos irmãos, que ou não conhecem, ou simplesmente não fazem esse caminho. Então, entendendo esse caminho para consolidar uma fé verdadeira em Deus absoluto, nós conseguimos abandonar isso aqui, porque é fundamental, gente. Hoje em dia, isso está virando uma pedra, está todo mundo afundando com o noticiário, está todo mundo afundando com as notícias. Por quê? O pregar é, vamos todos morrer. Então você precisa estar num lugar onde você nunca vai morrer. E aonde que você nunca vai morrer? No mundo da imagem verdadeira. Você nunca vai morrer, meu amigo. Você nunca vai morrer. Você é espírito. Você nunca vai morrer. Você é espírito. Quanto mais você tomar a crença de que você é espírito, é protegido, que você não pode ser atingido por micróbios, vírus, doenças, carências, mais você tira a sua mente daqui e coloca a sua mente aqui. Quanto mais você colocar a sua mente aqui, mais fé você vai ter, mais você vai viver feliz. Então observe só, é um modo de viver. Como é que nós fazemos isso? Praticando a meditação Shinsokan, lendo os livros da Seichonoye, ouvindo as palestras da Seichonoye, ouvindo os hinos sagrados, as canções da Seichonoye, para que nós possamos gravar. Outro dia eu estava em casa, eu coloquei o canto para consolidar a fé, ficamos eu e meus 2 filhos ouvindo. E vamos ouvir o canto, porque toda vez que chegava no final do canto, que vinha Deus falando, nunca hei de faltar, aquilo me sublimava, me enchia de uma alegria assim, que eu falava, Deus realmente nunca vai faltar, porque Deus é a imagem verdadeira, e eu trabalho para viver na prática a consciência de eu já estar aqui agora, no mundo da imagem verdadeira. Por isso que temos que praticar a meditação Shinsokan constantemente. Olha o que o professor Masaru Taniguchi continua, hoje tem bastante leitura. Ele fala, com a meditação, extingue-se a ilusão, as exacerbações emocionais, as inquietações e a mente se torna serena. Então, tornamos-nos capazes de projetar a imagem perfeita do mundo da existência verdadeira na tela do mundo fenomênico, como se nossa mente fosse uma lente de grande transparência e precisão.
Vou repetir. Com a meditação, extingue-se a ilusão, as exacerbações emocionais. Então, esses sentimentos que explodem, medo, pânico, terror, eles vão sendo deixados, eles vão sendo abandonados, eles vão sendo substituídos. As inquietações, e a mente se torna serena. Serena. Por isso que precisamos meditar, para que a mente se torne serena. E mesmo que tenham agitações, você continue calmo, focado. Porque quando você está sereno, você consegue ser eficiente na sua ação. Quando você está desesperado, quando você está inquieto, você vai afobado, a sua possibilidade de errar é grandiosíssima. Quantas pessoas já saíram desesperadas comprando mantimentos, vai faltar comida, vai faltar as coisas, e já começa a viver problemas antes deles ocorrerem. Quando você está com a mente calma e serena, você sabe exatamente o momento certo de agir. Todos somos seres divinos. Todos somos seres divinos, que desde o princípio habitam o perfeito mundo da imagem verdadeira. Mas para podermos manifestar a nossa perfeição inata na vida cotidiana do mundo fenomênico, precisamos nos conscientizar de nossa natureza original. Repito, mas para podermos manifestar a nossa perfeição inata na vida cotidiana do mundo fenomênico, precisamos conscientizar da nossa natureza original. Precisamos conscientizar da nossa natureza original. De que forma? Por meio da meditação. Então, qual é a forma de nós conscientizarmos? Por meio da meditação. Então, é por meio da meditação que nós tomamos consciência da nossa imagem verdadeira e passamos a viver de acordo com essa consciência que torna a sua fé algo concreto, algo que é vivido, algo que te sustenta. Muito tranquilo, como é que você consegue trabalhar nesse turbilhão de coisas? E eu respondo, não é uma qualidade minha, não é uma questão minha, isso é uma prática vivenciada graças a Seitonei. Por praticar a meditação Shinsokan, busco sentir o mundo da imagem verdadeira e, como consequência, eu tenho fé que Deus está comigo e tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo. E o mais fantástico, aí que vem o ponto. Como eu disse, o grande pulo da Seitonei é ensinar as pessoas a construírem a fé. Ou seja, todos aqueles que praticam o ensinamento da Seitonei, todos aqueles que praticam a meditação Shinsokan, todos aqueles que vivenciam o mundo da imagem verdadeira, têm fé assim. Acreditam que tudo vai dar certo e não se abalam diante das dificuldades. Porque é um caminho ensinado a todos. Porque se fosse uma questão particular, eu ia ter o que fazer. Veio comigo, eu nasci assim, acabou. Mas não é. É algo construído. Porque antigamente eu me focava aqui. Sofria. Foi a época que eu mais sofri na minha vida. Foi a época que eu focava toda a minha existência no mundo fenomênico. Apanhei. Aprendi que tinha que focar aqui. Porque aqui é eterno. E hoje, mesmo caindo, mesmo tendo problemas, mesmo passando por dificuldades, faço da meditação o meu caminho para encontrar a imagem verdadeira. E pelo caminho da imagem verdadeira, construo uma fé verdadeira. Faço com que o modo de viver da Seitonei seja real. Agradeço de coração, porque entendi que tudo é motivo de gratidão, porque tudo já é perfeito no mundo da imagem verdadeira. Vivencio a fé e avanço crendo sempre na vitória infalível, porque descobri que no mundo da imagem verdadeira tudo já me foi dado. Então, por meio da meditação Shinsokan, eu conscientizo disso e vivo no cotidiano a fé verdadeira. Então, avanço. Da onde que nasce a força de vontade? Da onde que nasce o ideal? Da onde que nasce a certeza da concretização do sonho? Da onde que nasce a superação para os complexos? Da onde que nasce a sua capacidade de superar qualquer obstáculo? Da onde que nasce a alegria? Da onde que nasce os talentos? Da onde que nasce tudo que te faz crescer? Da consciência de que você pode. E aonde que você cria essa consciência de que você pode? Quando você toma conhecimento
de que Deus está no seu interior, quando você toma conhecimento de que a vida já está no seu interior, quando você toma conhecimento de que tudo já lhe foi dado, porque Deus lhe concedeu tudo, quando você toma essa consciência, aí sim você está pronto para manifestar. E manifestar é o processo de exteriorizar a fé em atos concretos. Por isso que a meditação Shinsokan é fundamental. É fundamental. Eu, quando entrei no ensinamento, eu ficava batendo cabeça, porque eu não entendia por que o mestre fala tanto da meditação Shinsokan. Por que ele bate tanto nessa tecla? Meu Deus, ele só fala da meditação, ele só fala da meditação, ele só fala da meditação. Até eu compreender, porque de todas as práticas da Seichonoye, que são importantíssimas, não estou desmerecendo nenhuma, todas fazem um arcabouço que te auxilia a trabalhar na transformação do seu destino, na transformação da sua vida. Todas as práticas são incríveis, mas nenhuma supera a meditação Shinsokan, porque ela é exatamente a prática mais forte, mais direta e mais completa de visualizar a imagem verdadeira para construir a fé. É ela que tem que ser a primeira a ser feita, é ela que tem que ser a primeira a ser experienciada, é ela que tem que ser a primeira a ser manifestada. Quando nós praticamos a meditação Shinsokan, a nossa imagem verdadeira vibra. Quando ela se manifesta, a fé já está pronta para ser vivida, a fé já está pronta para ser transbordada para os nossos atos, de forma que possamos realmente nos levantar, crendo que Deus nunca há de faltar. É essa fé que nós precisamos trabalhar. Por isso que eu falo que este momento no mundo, estamos separando o joio do trigo. Nós estamos separando aqueles que acreditam apenas formalmente em Deus, daqueles que acreditam realmente em Deus. Realmente em Deus. Se nós nos abalarmos com o que está acontecendo no mundo, é porque nossa fé precisa sair daqui para cá. Ela precisa ser a fé na imagem verdadeira. Observe só, eu já disse isso, vou repetir. O professor Masaharu Taniguchi, quando começou a Seichonoye, ele viveu todas as grandes dificuldades que uma pessoa poderia viver. Ele passou todos os tipos de problemas, ele viveu uma guerra. A rua dele foi bombardeada. Meu amigo, se ele não tivesse com a fé aqui na imagem verdadeira, a Seichonoye tinha acabado na Segunda Grande Guerra, até porque o Japão perdeu. Então, se a fé da Seichonoye não estivesse na imagem verdadeira, estivesse apenas nos acontecimentos fenomênicos, tinha ido para o Beleléu. Mas por que se manteve firme e logo após todos os problemas que o Japão viveu, cresceu de uma maneira espetacular? Porque a base da fé estava na imagem verdadeira. Por mais que o mundo fenomênico se transforme, por mais que as coisas mudem, por mais que tudo ao nosso redor pareça cair, quando nós acreditamos firmemente na nossa imagem verdadeira, nós sabemos que Deus nos protege, Deus nos guia e nada nos faltará. E nada nos faltará. E para encerrar, eu queria trazer um trecho da Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, que o professor Masaharu Taniguchi, por inspiração nas palavras divinas aqui escritas, mostrou para a gente como trabalhar nesses momentos de grande dificuldade o exercício dessa fé verdadeira. Está escrito na página 147 dessa edição pequena de bolso. Porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada. Página 147. Porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada. Assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus. Confiando em Deus, que é perfeito amor. Chama por Ele. Deus te dará harmonia e paz. Entrega tua mente a Deus, chamando: ó Deus, ó Pai. Entrega-te totalmente a Ele. Deus é tudo. Logo, nada existe além de Deus. Porque Deus é bem, mal algum pode existir. Porque Deus é perfeição, não há como existir a doença, que é imperfeição. Porque Deus é vida, não há como existir a morte. Mal, doença e morte, nada mais são que sombras de ilusões da mente humana. Então, mesmo que você sentir-se apreensivo e cercado
pelos mais diversos fantasmas e monstros da ilusão, entrega-te a Deus. Acredita que Deus é o único Criador, em que só existe o bem, só existe o perfeito, só existe o maravilhoso, e que Ele lhe guiará, porque nada há de faltar. Quando assim nós nos entregamos a Deus, nós conseguimos assumir de forma dócil a postura da meditação Shinsokan e encontramos nosso Sagrado Pai no mundo da imagem verdadeira, no mundo perfeito, e construímos uma fé que nos faz levantar, mesmo quando tudo ao redor está em chamas. Construamos a nossa fé, consolidemos realmente a nossa fé no nosso interior, por meio da prática da meditação Shinsokan e a contemplação do mundo da imagem verdadeira. Quanto mais você contempla o mundo da imagem verdadeira, mais você constrói uma fé sólida, mais você consolida a sua fé, mais você finca fortemente os seus pés no mundo da imagem verdadeira. Quanto menos você contempla, mais a sua casa está sendo construída sobre areia. Quando passar uma ventania, a derrubará. Quanto mais você contempla, mais forte, mais alto, mais rápido você voará para os braços de Deus. Quanto menos você contempla, mais suscetível às mudanças do mundo você ficará. É interessante, uma experiência minha, não estou falando que isso está acontecendo no mundo inteiro. Nos meus grupos de WhatsApp, os grupos piores são onde tem mais pessoas religiosas. Aonde ninguém reza, o pessoal está muito mais tranquilo do que aonde as pessoas rezam. E eu me perguntava, ora, mas por que os religiosos estão mais desesperados? Porque fala-se muito mais da desgraça do que de Deus. As pessoas acreditam que estão acreditando em Deus, mas na verdade elas acreditam muito mais no fenômeno. Convido a ter uma postura de acreditar muito mais no Deus que habita no seu interior, aqui e agora, para que você manifeste uma fé verdadeira e você possa viver estes momentos de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais serena, de maneira muito mais verdadeira, de uma maneira muito mais feliz. Feliz. Nada que nos acontece é de graça. Tudo tem um aprendizado. Extrair esse grande aprendizado agora é uma excelente oportunidade. Quem sabe estamos precisando agora viver a nova fé, nos novos tempos, no novo milênio, para que possamos viver realmente Deus na nossa vida cotidiana e possamos ser muito mais coerentes com aquilo que a gente realmente acredita. Vamos viver a meditação Shinsokan e vamos praticar a meditação Shinsokan. Então agora neste momento, convido você a assumir a posição de oração para que possamos praticar a meditação Shinsokan, enquanto eu me preparo aqui para nós iniciarmos. Então, um minutinho. Vamos iniciar então a nossa prática. Eu farei a reverência e logo após iniciaremos. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos assumir a postura de oração, sentado à ponta da cadeira, calcanhares juntos, levados abaixo, ficam numa linha, se tivesse uma linha imaginária, ficariam rentes ao bumbum, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, olhos cerrados, os olhos levemente voltados para cima e uma abertura bem fininha para que a luminosidade possa entrar e que você sinta que você está aqui agora na luz, que você está aqui agora repleto da luz. Respiração lenta e vagarosa. Pensamento agora no mundo da imagem verdadeira, pensamento agora no reino de Deus, pensamento agora na nossa imagem verdadeira, que é pura, absoluta, perfeita e imaculada. Canto evocativo de Deus.
Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Onaê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegendo. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde está é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que está aqui e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o Senhor. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação, podemos abrir os olhos. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a você de casa. Perdoe-nos todos os problemas técnicos que nós tivemos, foram além das nossas possibilidades, mas eu espero que vocês tenham hoje acendido um pouco mais a chama da fé verdadeira e que possamos ter uma semana abençoadíssima, acreditando que Deus estará sempre com a gente e que nada nos faltará. Recomendo que escutem quantas vezes quiserem os hinos da Seitonei, as canções da Seitonei, em especial o hino sagrado, Canto para Consolidar a Fé. Um beijo no coração, uma feliz semana, muito obrigado. Dever de casa. Dever de casa. Ah, e passar o dever de casa. O dever de casa vai ser simples, o dever de casa. Vai ser até, já tinha até falado, mas ó, dever de casa, ouvir todos os dias, o hino sagrado, canto para consolidar a fé. Consolidar a fé. Então esse é o dever de casa. Ouvir todos os dias o canto para consolidar a fé. Todos os dias. Escute esse hino sagrado. Esse é o dever de casa dessa semana, para que a gente possa cada vez mais segurar na mão de Deus e ter a certeza que Ele nos guiará e que nada nos faltará. Muito obrigado, feliz semana, desculpem pelos transtornos, abençoo cada vez mais a todos vocês, beijo no coração e até mais. Muito obrigado.